No último vídeo que eu postei aqui no canal sobre a Lei Cortês, surgiu nos comentários um debate sobre o papel da Amazon na formação de novos leitores. De um lado tinha um pessoal defendendo que a Amazon e booktubers seriam as principais influências na formação do público leitor de hoje em dia, enquanto outro público destacou a importância de livrarias, bancas, comic shops e bibliotecas nessa questão. Então nós temos Amazon e booktubers versus livrarias, bancas e comic shops. Quem influencia mais na formação de novos leitores nos dias de hoje? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta, mas já vai comentando lá embaixo qual que é a sua opinião a respeito desse tópico. Mas antes da gente ir para o vídeo, só um recadinho rápido do nosso canal no Telegram, onde eu posto não só promoções, mas também notícias diariamente. Então se você gosta de notícias, de checklists, novos lançamentos, pré-vendas, o que está acontecendo no mercado editorial, entra no nosso canal do Telegram e, além disso, a partir agora do dia 4 de novembro, vão começar as ações da Black Friday da Amazon. Vão ter mais de 40 mil títulos em promoção com até 60% de desconto. Então entra no nosso canal do Telegram para não perder nada. Um comentário que eu vi no vídeo passado aqui do canal foi mais ou menos assim, sendo que existiam outros também mais ou menos nesse mesmo sentido. Não concordo com esse cara do vídeo que fala que a Amazon não forma leitor novo, e quem forma são livrarias e bibliotecas. Ninguém vai nesses lugares tendo ou não livraria e biblioteca por perto. Ou então tinha uns comentários assim também: só tenho livro por causa da Amazon, porque na cidade que eu moro nem livraria tem. Então vamos lá. Com certeza a Amazon tem um grande papel no acesso à leitura, principalmente nessas cidades, de interior, cidades mais afastadas, onde não existem livrarias, onde não existem bancas e nem mesmo uma biblioteca municipal direito existe. Além disso, o serviço que a Amazon presta é muito bom. Tem a questão dos descontos, tem frete grátis para quem é Prime, tem promoções, inclusive tá vindo agora da Black Friday, Então a gente não pode negar que a Amazon tem uma grande capilaridade para entregar coisas em lugares onde não existem outra forma de acesso à leitura, além de que eles entregam preços muito bons e também ele entrega o livro na sua casa. Então tem toda essa comodidade por trás da Amazon. Isso aí ninguém pode negar. A Amazon é, de fato, uma empresa excelente na questão da logística e na questão também dos preços que eles ofertam. Mas aqui cabe a seguinte discussão. Você que compra na Amazon, seja pela comodidade, seja pelos preços, seja por qual motivo que for, você só compra os seus livros na Amazon. Você se tornou um leitor por causa da Amazon, ou você já era um leitor e a Amazon só facilita com que você tenha o contato com a leitura. Então comenta lá pra gente saber, você conheceu a Amazon antes ou depois de se tornar um leitor, ou de pelo menos ter a sementinha da leitura plantada aí no seu coração? No meu caso, eu já vou contar aqui pra vocês que eu me tornei um leitor, assim, oficialmente lá em 2006, e eu só sei disso porque nesse livro aqui, minha mãe comprou pra mim em 2006, e aqui nessa parte tem uma dedicatória, que eu não quero mostrar, mas está assinado aqui embaixo, ó, 2006, nessa parte. Então, eu me tornei um leitor em 2006, quando eu entrei numa livraria com a minha mãe, e eu vi esse livro aqui, que eu lembro que era caríssimo na época. Eu não lembro, assim, de cabeça certinho qual que era o valor, mas eu lembro, minha memória pode estar me traindo, mas eu lembro que esse livro aqui custou R$80 em 2006. Será que foi R$80? Eu não sei se é possível isso. Alguém que comprou esse livro aqui em 2006 sabe o preço dele? Eu lembro que era muito caro, aí minha mãe conversou com o meu padrasto, conversou com o meu pai, e os três meio que me deram esse presente em conjunto, porque realmente era caro o livro na época. Então eu me tornei um leitor porque eu entrei numa livraria, eu vi esse livro, eu pedi para minha mãe, e basicamente foi aí que tudo começou. Então eu tive contato com a leitura, tive acesso à leitura, e daí o resto é história. E hoje eu, com 30 anos, só compro coisas online, porque para mim é muito mais fácil comprar online, e também porque na minha cidade, onde eu moro atualmente, não tem banca, praticamente não tem livraria, lá na Americanas tem pouca oferta de títulos, então para mim é mais fácil comprar online, assim como muita gente que está nessa mesma situação. Mas eu posso afirmar que o que me tornou um leitor foi ter esse acesso à leitura quando eu era moleque. E aí eu pergunto, você acha que hoje, com menos livrarias e bancas, e com a dominância da Amazon no mercado livreiro, alguém que não goste de ler, será que essa pessoa entra na Amazon e lá dentro da Amazon ela tem um encantamento tão grande com um material a ponto dela se converter em uma pessoa leitora? Eu particularmente confesso que eu tenho minhas dúvidas. Mas é aí que entra a outra parte aqui da questão, que também
foi comentada lá nesse vídeo anterior, né, na seção de comentários, que é sobre os booktubers. Teve um comentário que era mais ou menos assim: em 2024, bancas e livrarias não formam novos leitores. Quem forma novos leitores são as redes sociais. E como eu falei, aqui entra o ponto então de booktubers e influenciadores, né, que falam sobre leituras em seus perfis. Com certeza essas pessoas tem uma grande influência sobre uma grande massa de pessoas que gostam de ler. Isso aí é inegável. Mas aqui entra outra coisa que eu queria levantar. Vocês acham que alguém que não goste de ler vai parar a sua vida para assistir um vídeo de alguém falando sobre um livro? Ou você acha que o público dos booktubers é formado, em sua maioria esmagadora, por pessoas que já gostam de ler? Eu acho que a segunda opção é um pouco mais fácil de acreditar. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui nesse canal que chama Como Gostar de Ler, é mais ou menos alguma coisa assim, e eu não me lembro de ter tido comentários lá sobre pessoas que falavam assim: poxa, assisti esse vídeo aqui e agora eu vou atrás de ler alguma coisa, agora eu vou virar leitor, entendeu? Então, eu acho que quem já assiste pessoas que falam de leitura são pessoas que já leem. E teve um outro comentário lá nesse vídeo anterior aqui no canal também falando isso aqui: quem não gosta de ler não entra em livraria nem com a polícia. Mas aí de novo eu pergunto, né? Aqui eu não tô trazendo resposta nenhuma, tô só perguntando, tô jogando a bola aí pra vocês comentarem ali na parte dos comentários. Eu te pergunto: quem não gosta de ler, será que essa pessoa entra na Amazon, entra lá na parte de livros, fica lendo um monte de sinopse, escolhe um livro, cria seu cadastro, põe seu dado de cartão de crédito lá, compra o livro, topa pagar o frete se ela não tiver Prime e vira um leitor? Você acha que é mais fácil alguém fazer todo esse caminho do que se um dia ela tá lá no metrô, lá na estação de ônibus, ela vê uma livrariazinha ali, uma banquinha, ela para lá para dar uma olhada? Essa que para mim é a importância da gente ter livrarias e bancas existindo, porque eu acho que existe uma possibilidade maior da gente conseguir converter um leitor dessa forma do que ela fazer todo o outro caminho aí pelo e-commerce ou até mesmo por booktubers para virar um leitor. Na minha opinião, no final das contas, é que Amazon, booktubers, livraria, banca, biblioteca, comic shop, todos esses fatores, eles têm um papel sim muito importante para consolidar o hábito da leitura em quem já lê. Mas o que forma o leitor não é necessariamente nenhuma dessas coisas. É o acesso, é o contato e é também o incentivo para se ler. O que eu não sei se a Amazon dá conta de fazer sozinha, como estava sendo discutido lá nos comentários do último vídeo aqui do canal. Eu virei leitor por causa de livrarias e bancas, mas eu já tenho 30 anos e naquela época, quando eu era moleque, lá em 2006, sei lá, até minha adolescência assim, ainda existiam diversos desses pontos que hoje em dia já foram morrendo. Então o que eu posso fazer no caso é que, como novas gerações, né, a geração de agora, não vai ter o mesmo contato que eu tive com livrarias e bancas, o que eu posso fazer é continuar incentivando a leitura para essas pessoas mais novas. Inclusive, na minha opinião, o incentivo à leitura já tinha que vir da escola desde cedo. O meu TCC da minha faculdade de licenciatura em letras foi a respeito de como histórias em quadrinhos poderiam ser utilizadas para a criação, para a formação, né, de um público leitor, já desde a sua infância. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, caso vocês queiram que eu fale a respeito disso. Enfim, o vídeo aqui foi mais para levantar esse debate do que para trazer respostas. Eu quero conversar com vocês nos comentários e não se esqueçam de entrar lá no nosso canal do Telegram. Até mais!